Olá, criptomaníacos! No vídeo anterior eu mostrei para vocês que algo estava estranho. Enquanto o BTC caía, o GBTC subia, indicando que existia uma divergência entre sardinhas e investidores institucionais que estavam otimistas com relação ao Bitcoin. E agora saem os dados da inflação nos Estados Unidos acima da expectativa, o que é negativo para ativos de risco como o Bitcoin. Mas o preço do Bitcoin sobe. Opa, as coisas estão cada vez mais estranhas, não é mesmo? No vídeo de hoje, vamos avaliar se as impressoras estão voltando a imprimir dinheiro. Mas antes, aproveitando essa subida de preço do Bitcoin, vamos analisar como é que está o ranking do Rally de Carteiras. Para quem não sabe, o Rally de Carteiras é uma competição onde o primeiro colocado vai ganhar meio Bitcoin. Isso mesmo, um valor absurdo, em abril do ano que vem, abril de 2024, que é aniversário da Criptomaníacos. E quanto custa participar, Guilherme? 0, não paga nada. É uma brincadeira, você monta aí a sua carteira simulada com até 5 criptomoedas e se ela for a primeira colocada, que teve melhor retorno nesse período, você ganha meio Bitcoin. Como é que está o ranking, né? O Rally de Carteiras está rodando já tem algum tempo e a gente vai observar o ranking. Então você que não participa ainda, clica aqui na descrição, tá? Para você achar o link e participar. E quem já participa pode clicar aqui em Minha Carteira para ver o seu desempenho ou em Melhores Carteiras para ver o ranking atualizado semanalmente do Rally de Carteiras. Também podemos ver as piores carteiras aqui. E vamos ver Melhores Carteiras, que é mais interessante, né? Aqui no ranking, continuamos com o Walter na primeira colocação, com 141% de performance, de retorno, né? Desde que ele montou a carteira dele. E ele investe aqui em TMG, Rex e SIM, tá? Com essa distribuição de 40, 30, 30 que vocês estão vendo aqui. O Gabriel D agora está na segunda posição, com essa distribuição de moedas aqui, que vocês estão vendo, né? 5 criptomoedas. O Paulo H na terceira posição com 59%, com essas 5 criptomoedas aqui. O João V na sequência somente com Bitcoin Cash, 100% em Bitcoin Cash. Então é muito interessante para vocês observarem quais moedas estão dando mais retorno no Rally de Carteiras. Isso pode ser interessante para o seu investimento e também moedas mais escolhidas e moedas que mais valorizaram na semana. Olha a Render aqui com 13%, KuCoin 7%, Toncoin com 6,8%, inclusive porque o Telegram confirmou que a carteira vai ser feita na Toncoin, né, na rede Tom, então isso ajudou na valorização dessa moeda. VeChain com 6,3%. O ranking está sempre atualizado para vocês encontrarem quais criptomoedas estão dando o melhor retorno no mercado. Então, de forma muito fácil, basta acessar aqui o Rally de Carteiras e participar da brincadeira. Quem sabe você não leva meio Bitcoin para casa. Mas bora para as notícias. Saiu essa hoje. Preço do Bitcoin atinge máxima de setembro em torno de $26.600, ignorando a inflação dos Estados Unidos e FTX. O que eles estão falando aqui? A inflação dos Estados Unidos subiu. Isso é perigoso, porque o governo americano poderia aumentar ainda mais a taxa de juros e isso afetaria negativamente o Bitcoin, as criptomoedas, as ações, qualquer ativo de risco. Mas ao contrário disso, o Bitcoin subiu. E FTX é porque a justiça autorizou a venda dos ativos da FTX, das criptomoedas da FTX, e o mercado poderia ficar com medo, correto? Afinal, a FTX pode despejar criptomoedas no mercado, baixando o preço delas. Mas, novamente, isso não afetou o mercado subiu. Então, começamos a observar pouco a pouco divergências no mercado, né? Enquanto o mercado está morrendo de medo, existem pessoas aqui otimistas. E quem será que está certo? A manada ou esses poucos investidores institucionais, baleias, que estão apostando positivamente tanto na economia quanto em relação ao Bitcoin? Então vamos explicar aqui por que a gente está vendo esse otimismo mesmo com a inflação subindo. Apesar da inflação vir acima do esperado, se vocês olharem o gráfico aqui de inflação dos Estados Unidos, onde cada linha aqui representa um indicador de inflação, vocês percebem que a tendência é de queda, tá? Está vindo acima do esperado, mas o que importa é que cada vez mais a gente está se aproximando do que o governo americano tem como meta, que é essa linha tracejada aqui nos 2% de inflação. Então, pouco a pouco, a inflação vem chegando nesse patamar que seria o excelente, o ótimo para o governo americano. E o que vocês acham que vai acontecer quando esses indicadores atingirem essa linha tracejada? O governo americano vai voltar para o padrão de todos os governos, que é imprimir moeda.
ligar a impressora para bancar os gastos do governo e também botar dinheiro na mão dos amigos do governo, né? Mandar dos bancões, nas grandes empresas, para aquecer a economia. E parte desse dinheiro vai para onde? Vai para os ativos de risco, onde qualquer pingo disso dentro do Bitcoin, dentro das criptomoedas, dá aquele impacto gigantesco que a gente espera nesses ativos que ainda são muito pequenos. E se a estratégia do governo americano para fazer esse efeito aqui, ou seja, reduzir a inflação, era justamente reduzir a liquidez, como vocês podem ver nesse gráfico aqui de total de ativos do governo americano, né? Vocês percebem que a tendência é sempre aumentar, ou seja, aumentar a liquidez do mercado, botar mais e mais dinheiro no mercado, e isso acaba pingando para criptomoedas, para ações. Isso explica porque o gráfico para a direita sempre sobe, né? A tendência é essa. Mas vocês percebem que de junho de 2022 para frente, esse gráfico mudou de padrão. Ao invés da liquidez estar subindo, ela começou a cair. E é por isso que a gente vê uma dificuldade para ativos de risco. Só que, como vocês viram no gráfico anterior, a inflação está quase atingindo a meta e a tendência, como vocês percebem nessa pesquisa aqui, para 97% do mercado é que na próxima reunião do Fed a gente não tenha aumento da taxa de juros. Vai ficar estável. E depois de estável, qual é a tendência? Está cada vez mais próximo ali do ideal de inflação, é começar a baixar a taxa de juros, ou seja, colocar mais liquidez, aumentar a liquidez no mercado, ajudando ativos como o Bitcoin. E essa capa da impressora de dinheiro, impressora de dólar, também é uma pegadinha nesse vídeo, porque a gente estava vendo a mesma questão de aumento da liquidez acontecendo no Bitcoin. Os mineradores vendendo muito Bitcoin, botando muito Bitcoin no mercado e gerando uma pressão vendedora, ou seja, reduzindo o preço do Bitcoin. Só que isso mudou. Isso é muito positivo, como esse gráfico mostra para vocês. Vocês vão ver aqui em cima o preço do BTC e aqui embaixo vocês têm dois indicadores que vão se cruzando ao longo do tempo, tá? Onde tem essa marcação verde e vermelha e representam duas médias móveis ligadas à hash rate de mineração, ao poder computacional oferecido pelos mineradores. Você tem uma média móvel aqui curta e uma média móvel longa. E o que acontece é que o cruzamento dessas médias indicam quando esses mineradores estão vendendo ou quando essa venda acaba, que é registrado justamente nos períodos verdes, tá? Então, período vermelho aqui indica que existe muita pressão vendedora, muitos mineradores vendendo Bitcoin. E aí gera o quê? Lá em cima no gráfico está associado a essas grandes quedas que vocês vão observar aqui no gráfico de preço. Quando muda do vermelho para o verde, acontece um sinal de compra. Tá vendo buy aqui? Marcação azul. Então, cada pontinho azul nesse gráfico indica uma sinalização de compra. Esse indicador está falando compre Bitcoin. E das 14 bolinhas azuis, das 14 indicações de compra, em somente uma isso deu errado, tá? Uma vez natural, que foi aqui em 2012, tá? Única vez onde teve uma bola azul e depois teve queda de preço. Nas outras vocês veem subida, exceto também essa marcação, essa seta preta aqui, que foi ali na pandemia, foi ali no Covid, algo completamente fora do padrão, que fez também o sinal não funcionar. Mas isso aqui, obviamente, não foi natural, né? Foi algo global, absurdo, que gerou queda em todos os mercados. Então, quer dizer, de 14 indicações, somente uma realmente foi negativa. É um indicador muito forte. E vocês vão observar que a gente teve uma indicação de compra justamente no ponto mais baixo do mercado, no fundo do poço, lá nos 15 mil dólares, tá? Como vocês estão vendo nesse momento aqui. E uma segunda indicação de compra aqui em agosto desse ano, ou seja, mês passado, sai mais uma sinalização de compra, reforçando que não é momento da gente estar negativo, e sim positivo. Não existe mais essa força considerável de venda por parte dos mineradores, tornando uma subida de preço muito mais fácil. Mas vamos observar aqui os gráficos mais próximos para a gente entender o que está acontecendo. Nesse gráfico aqui, vocês têm uma resistência em cima, tá? Que está aqui no Hand High, que está nos 26.400. Olha como era uma resistência que vinha segurando aqui no gráfico de 4 horas. Acontece que o Bitcoin já superou hoje os 26.400 nesse momento, tá? Fechar acima de 26.400 indica um rompimento dessa resistência do gráfico de 4 horas.
o que provavelmente leva o preço até a região dos 27 mil dólares. Vou abrir aqui o meu gráfico diário, vocês percebem exatamente o que eu tinha falado para vocês, né, em alguns vídeos, de o Bitcoin testar essa região de suporte mais uma vez, como aconteceu aqui em junho desse ano, né, e voltar a subir. E está subindo bem parecido. Olha só, com uma subida aqui, ó, 3 velas positivas depois de encontrar essa linha amarela, né, e essa região vermelha de suporte. Olha só, encontrou e novamente 3 velas verdes na sequência, tá? Subindo com força, já está aqui próximo dos 26.600 dólares, portanto, acima daquela região dos 26.400 do gráfico de 4 horas, indicando a continuação da tendência para o preço continuar subindo aqui, quem sabe da mesma forma que aconteceu aqui no meio desse ano, né? Testar mais uma vez a resistência aqui dos 31, 32 mil dólares lá em cima. Mas afastando aqui o gráfico semanal, vocês notam algo que dá um medinho na gente. E eu quero mostrar aqui as duas formas de você observar o gráfico semanal. Uma é o que está aí na tela, que vocês podem ver que lá em 2019 até 2020, a gente tinha essa formação que vocês estão vendo aqui, e o problema é que depois de ter esse segundo toque na parte do topo aqui desse triângulo, a gente viu uma queda para um reteste lá embaixo, né? Foi lá embaixo, no fundo do poço, para depois voltar a testar e finalmente romper. Olha só como a gente está numa configuração muito parecida, veio testar esse topo e agora o preço vem caindo como se estivesse vindo em direção a esse fundo do poço que a gente teve aqui atrás, justamente na pandemia, justamente no Covid, que a gente não está passando por algo parecido agora, tá? Não é tão grave quanto naquela época. Mas se a gente tivesse essa queda, a gente está falando do preço vir testar aqui a região, pelo menos, pessoal, dos 20 mil dólares, tá? Então teríamos muita queda aqui pela frente para atingir esse fundo do poço. A marcação sendo feita nesse formato indica isso para a gente. Só que você pode traçar essa linha de uma outra forma, que seria essa forma aqui. Essa outra linha que eu estou traçando. Ao invés de traçar por cima, considerando a alta histórica aqui nos 69 mil dólares, vocês lembram que, para mim, a alta histórica foi aqui. Isso aqui foi um evento completamente fora do padrão devido a questões macro. Para mim, a alta histórica do ciclo foi nos 65 mil dólares. Foi aqui, ó, nesse momento, em 2021, tá? Então, se você traçar a linha a partir daqui e cruzar, vocês vão ver que o Bitcoin já teria rompido o topo desse triângulo, como aconteceu aqui atrás. Vocês percebem? Uma subida, depois uma correção. A gente estaria nesse momento de correção agora, tá vendo? Rompeu essa linha azul, estaria voltando agora para fazer um reteste sobre essa linha azul. Portanto, já estaríamos nesse movimento aqui de correção antes de uma alta absurda que aconteceria ali muito próximo do halving, né? Que vai acontecer no início do ano que vem. Então, essa ainda é a dúvida. Será que a gente deve traçar o gráfico assim, considerando o topo nos 69 mil dólares, ou devemos traçar o gráfico assim, considerando o topo aqui nos 65 mil dólares? Ninguém sabe e é por isso que o mercado está aí em dúvida, né? Lateralizando há algum tempo. Mas voltando aqui para o meu gráfico semanal, eu quero que vocês prestem atenção nessa estrutura aqui que a gente está tendo, tá? De 2 toques sobre o EMA 200. Que é uma linha praticamente reta e que é muito parecida com o gráfico Wyckoff, que eu já trouxe várias vezes para vocês, e trazendo para esse momento específico, olha só o que diz o livrinho de trading para a gente, né? O preço deveria estar dentro de um canal, fazer uma queda abaixo do canal, que ele chama de spring aqui, e depois ter uma quebra e, 2 toques sobre esse topo do canal antes de disparar de preço. Olha como é que está aqui embaixo o preço do Bitcoin. Exatamente fazendo o que o livro de trading fala para gente. Ele estava dentro do canal, ele rompe para baixo do canal, o tal spring que a gente está vendo aqui, né? Volta a subir, testa o topo do canal, rompe, ó, o breakout aqui, né? E aí dá primeiro toque, sobe, volta, dá o segundo toque, exatamente o que a gente está passando agora, e depois, sim, dispara em direção a novas altas, né? E é o que a gente pode ver aqui na sequência. Por enquanto, estamos seguindo exatamente o que se esperaria do livro ali do padrão Wyckoff de acumulação.
E você aí que quer comprar Bitcoin ou quer comprar criptomoedas e não tem uma corretora de confiança, utilize a BingX, patrocinadora aqui do canal, e a corretora que eu uso para fazer trade, porque ela respeita a nossa privacidade caso você opere com criptomoedas, né? Se você vai fazer com reais, infelizmente, em qualquer corretora, você vai precisar fazer o desgraçado do Know Your Customer, aí não tem jeito. Mas você que opera cripto, tá aí a minha dica, BingX, link na descrição e QR Code também aparecendo aqui embaixo. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.